que é low carb, tá? Essa aqui vai ser a primeira aula que eu tô devendo pra vocês, né? Tô devendo não. Você que tá entrando no grupo, né? Nessa nova trajetória, nessa nova mudança, né? Na sua alimentação, você precisa saber dessas informações, é importantíssimo. Cada detalhe é importante, cada detalhe é importante. Então, o que é que eu falo para vocês? Se tiverem dúvidas, manda mensagem aqui dentro do grupo que eu vou estar respondendo sim, tá? Independente de eu estar respondendo, demorar ou não, que geralmente não demoro de estar respondendo, só se realmente eu estiver muito ocupada. Então, escreve aqui pra mim e aí eu vou estar respondendo para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renata Barros. Eu sou nutricionista clínica, sou coach em emagrecimento e performance também. E hoje eu faço pós-graduação em nutrição esportiva, tá? Você que é praticante de atividade física, você que tem problema com relação à obesidade, tá? Que tem na sua família muitas pessoas, né, sofrem com o mesmo problema. Eu te convido para você mudar de vida, eu te convido para você começar essa mudança e de preferência comigo aqui pertinho de você, porque eu também já fui uma obesa, né? Chegando até quase os 3 dígitos, que é quase 100 quilos. Cheguei até 94,5 kg. Foi quando eu vi, né, que eu precisava de ajuda, busquei ajuda. E olha só, gente, hoje eu consegui abaixar para vocês aí o valor do investimento em você fazer desafios comigo durante 30 dias e desafios tudo com tudo programado, com tudo muito organizado. A R$ 97 eu consegui fazer isso. Eu não sei se até quando eu vou continuar conseguindo manter esse valor, esse preço. Mas na época que eu vi que eu precisava de ajuda e que eu queria mudança, que eu queria mudar, para mim não importava quanto que ia custar, para mim não importava se era 100, 200, 300, eu não queria saber disso, eu queria saber em mudar, eu queria saber como conseguir emagrecer, como conseguir voltar a ser feliz, voltar a ter uma vida tranquila, ter uma vida que, tipo, toda mulher sempre quis, né? Eu passei nessa fase por início de depressão, foi uma separação conjugal, tá? Eu não sei como é para vocês, mas para mim casamento era para sempre, não encerrava, não tinha que terminar casamento. Eu tentei e infelizmente não deu certo, mas eu não sabia lidar com isso, tá? E o que que aconteceu? Aumento de peso, porque eu não conhecia naquela época o que era fome emocional. Então, o que foi que aconteceu? Eu estava triste, comi. Então, eu precisava de uma recompensa, eu precisava me sentir bem. E o que é que me fazia eu sentir muito bem? A comida. A comida me fazia sentir muito bem. Então, vamos lá. Essa que eu apresentei para você é a Renata. E olha só, gente, eu tava falando sobre a importância para mim de eu voltar a ser feliz, voltar a querer sair. Eu inventava um monte de coisas. Nunca eu estava disponível para sair com ninguém. Não aparecia em festas de família de forma alguma, porque eu estava com aquele sobrepeso, não estava me sentindo tão bem. Na verdade, a gente não se sente bem, né? E quem fica preocupado com o que os outros vai falar, com o que os outros vão falar, e é que não vive. E esse era o meu caso. Eu sofria com esse problema. Esse bloqueio para mim era o pior, né? Então, ainda além do sobrepeso, ainda era uma pessoa bloqueada, né? E o que é que eu digo para você? Na época, meu procedimento para emagrecimento custou R$ 20.000, tá? E Renata, mais. E outra coisa, foi 10 anos atrás, quando dinheiro era dinheiro. Então eu não queria saber se eu ia parcelar, como é que ia ser, se o plano de saúde ia cobrir. Eu busquei minha ajuda, busquei a equipe que fosse me ajudar. Então, se hoje você tem, hoje, antigamente não tinha
profissionais da área de saúde que se dedicava para ajudar pessoas de forma gratuita ou dessa forma que eu tenho feito, que para mim era o que eu precisava naquela época, no passado, tá? Para mim, o que eu precisava era de profissionais que atendesse de forma humanizada, como eu faço hoje. Muitas pessoas atendem, não olha para o paciente praticamente, faz o atendimento muito rápido. Muitas das vezes o paciente sente ali que mal entrou numa consulta para ser atendido. Então eu acho que isso é muito ruim. Não digo, tem profissionais que ficam conformados com isso, mas eu, como paciente, eu não me conformava com aquele tipo de atendimento. Inclusive, eu procurei vários nutricionistas antes de procurar essa equipe para poder eu fazer uma cirurgia. E o que aconteceu? Eles atendiam dessa forma que eu falo para ti, né? Que eu falei para você, de uma forma tão ruim que sempre eu engavetava todas as dietas. Eu engavetava e não dava sequência porque não era aquilo que eu estava procurando, né? Muitas das vezes você vai no consultório e você quer que o profissional olhe para você e fale simplesmente: você vai conseguir. Você vai conseguir porque eu acredito em você. Tá? Eu falo isso para meus pacientes, mas eu não encontrei nenhum profissional que falasse isso para mim. Então, gatas, eu quero que você seja muito bem-vinda com o meu atendimento, seja muito bem-vinda dentro da minha área, dentro dos grupos que eu faço, seja muito bem-vinda também. Eu pretendo montar um grupo maior para poder deixar vocês, né, todo mundo ali se conhecendo e um sendo motivação para o outro. Eu acho que isso é muito importante. E outra coisa, o pior disso tudo que eu falei pra vocês é que depois que eu fiz essa cirurgia, que pra mim seria o sonho, né? Eu não voltar mais a engordar nunca na minha vida. O que aconteceu? Voltei a ganhar peso. E aí, Renata? Pois é, a Renata sofreu um acidente de trânsito, teve, assim, perca de memória, acabei ficando, né, ali, como é que eu falo pra vocês? Em coma, mas foi um coma induzido até, porque a pancada foi na cabeça. E aí, Renata engordou quantos quilos? 15 quilos. Nossa, sabe quando você dorme magra e você acorda gorda? Foi o meu caso. E você que lutou sempre contra a balança, dormiu magra, acordou gorda. E agora? O que é que eu devo fazer? E agora o que fazer? Logo o que é que vem logo na nossa mente? O que veio na minha mente logo no início? Eu vou me deprimir. Não é possível. Isso não pode acontecer comigo. Inclusive, naquela época que eu sofri o acidente, gatas, eu estava tão bem, numa disciplina tão fantástica, que eu já estava querendo entrar em definição, né? Definição é quando a gente queima todo o nível de gordura que a gente tem no nosso corpo. Eu estava seguindo para esse lado, tava bem. Tava na época, tava malhando na época com personal, depois eu suspendi, mantive só. Tava sem horários, mas eu tava bem, malhando, treinando, trabalhando, correria, faculdade, muita coisa. E sabe, isso foi antes da pandemia, gente. Foi antes da pandemia, tá? E o que é que eu falo pra vocês? Foi antes da pandemia. E o que é que eu falo pra vocês? Depois que você acorda, desse procedimento que aconteceu, que foi o meu caso, o que é que acontece? Os arranhões foram todos no rosto. Eu tive um corte aqui onde quase eu perdi a visão do olho direito. Foi Deus mesmo que me fez eu estar aqui bem e bem para poder contar esse testemunho para vocês, né? Porque o meu capacete, ele quebrou, era um capacete novo até, mas ele quebrou e entrou no meu rosto, tá? Olha que situação. Ele entrou no meu rosto. O capacete eu nem tive como processar a empresa, nem nada, nem entrar para ver isso aí como danos morais, porque a família, a primeira coisa que a família faz é jogar fora essas coisas para que a gente não venha entrar em depressão quando a gente vê. Fizeram isso, né? Tiraram tudo de perto de mim
que me viesse me tirar minha estrutura. Então, o que é que acontece? Eu abriu aqui, eu tive que, o médico costurou aqui, é uma coisa que eu muito gosto, é meus olhos, mas ele costurou aqui, porque abriu, né? Até aí tudo bem. Aqui também abriu no meu nariz, esse ladinho pra cá, eu tenho uma cicatriz aqui, provavelmente vocês podem ver. Então, isso aqui também abriu. Então, quando eu acordei, eu vi meu rosto inchadérrimo. Eu nem me reconheci. Eu falei, que é isso? Inchadérrimo. Tudo costurado pro lado de cá, olho fechado. Isso aqui também roxo, né? E aí eu não entendi o que estava acontecendo. O corpo tava jóia, não teve nada no corpo e outros arranhões no pé. Então pense, né? A gata achou que poderia acontecer tudo nessa vida, menos engordar. E ela engordou. Beleza. O que é que acontece? Passei um ano, né, procrastinando, deixando para depois. Não, amanhã eu começo, mas depois, sabe o que aconteceu? Eu tomei vergonha na cara, essa é a palavra certa, e reprogramei minha reeducação alimentar. Mas também foi porque eu estava desanimada, precisava me focar, precisava me sentir bem. Quando eu me encontrei, me senti bem, eu falei, chega, acabou. Acabou esse negócio de deixar para amanhã, de continuar. Eu não tô feliz, eu não tô bem assim. Então vamos mudar, vamos mudar. Mudei a alimentação, mudei todos meus hábitos que eu precisava, né? E aí veio a pandemia, trabalhar em casa, paradinha, coisa que eu sempre fui corrida, sempre gostei de não ter tempo para nada, eu sempre achava interessante uma pessoa que tinha a agenda cheia, né? E aí veio a pandemia me deixando parada em casa, trabalhando em home office, vamos pra cima, né? Não sabia lidar com isso aí, mas eu sabia que isso aí poderia me fazer engordar. E aí, em casa, o que é que eu fiz? Voltei à rotina, comecei a correr, tava em um relacionamento onde ele era, pense na pessoa disciplinada para alimentação, para atividade física, era aquela pessoa. Mas, inclusive, ele era uma pessoa que ele comia tudo natural. Detalhe, gente, deixa eu falar isso pra vocês. Ele comia tudo natural. Tudo pra ele era natural, ele gostava de comida de verdade. Não vem com biscoitinho, besteirinha que ele não gostava. Ele poderia experimentar, mas não gostava. Mas ele estava com sobrepeso. Tava com região assim, com gordura localizada no abdômen. E, tipo assim, tava com sobrepeso por isso, né? Então eu organizei a alimentação dele. Mostrei pra ele que ele tava pecando na quantidade, né? Tinha que respeitar a saciedade. Dei algumas dicas, orientações nutricionais que ele precisava. E ele perdeu 30 quilos. O cara tá. Não estamos mais juntos, mas o cara tá lindo. Pensa no cara como tá. Hoje ele tá usando até 36, 38. Certo? Dá pra você? Foi um relacionamento que eu aprendi muito, mas foi um relacionamento que não deu certo. Temos uma mente totalmente um pouco diferente, né? Então a gente tem que respeitar, cada um respeita a sua visão, a sua mentalidade. Eu respeitei e aprendi muita coisa com ele. E vamos seguir no baile. Então, o que é que eu quero contar pra vocês, né? Detalhe. Eu ganhei peso depois desse acidente, só que aconteceu o seguinte. No final do ano passado, em novembro de 2022, vou contar mais um episódio pra vocês. Em novembro de 2022, eu estava com a sobrecarga de trabalho muito grande. Estava com parcerias e estava com um projeto de lançamento de um curso, era de emagrecimento até. Muitos coprodutores estavam apertando muito a minha mente, né, para poder entregar projetos. E eu tinha muito projeto para fazer, só que eu também sou coordenadora de um instituto da área de saúde.
Então, eu precisava trabalhar, eu precisava ter tempo, ter mente para poder, né, cuidar de mim também. E aí, entrei em um pico altíssimo de estresse. Eu entrei em um pico tão alto de estresse que tudo que eu comia já estava me fazendo mal. Então, quando eu fui no médico, eu estava chorando já de dor, porque eu tinha tomado um copo de água e essa água foi com gás. Nem foi um copo, foi um gole. Eu tentei tomar meio copo de água com gás e eu não consegui. Quando eu cheguei no hospital, graças a Deus que foi um hospital maravilhoso aqui de Salvador, um hospital grande. E quando eu cheguei lá, que eu, passei pela médica que me avaliou, ela falou, olha só, eu vou te encaminhar, depois do exame que eu fiz, né? Gente, tô contando aqui detalhes, porque eu sou dos detalhes, sabe? Mas vamos seguir no baile. É um detalhe que eu tenho. Eu tento passar por cima, mas às vezes eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu sou detalhista, eu gosto de contar detalhes, né? Não sei se você se interessa em detalhes, mas é uma coisa que tá na minha essência. Então vamos lá. Então fui, passei pela avaliação dessa médica e depois que ela viu os exames, né? Que meus exames, o que foi que aconteceu? Ela falou, ela me encaminhou diretamente. Ela falou: olha só, você tá indo agora sendo direcionada direto para o centro cirúrgico. Então, tipo assim, eu não tinha onde cair, né? Onde cair. E aí eu tomei aquele susto, eu falei, como assim? Eu tenho uma alimentação boa, eu tenho uma vida saudável. Imagine se eu não tivesse, gatas. Imagine se eu não tivesse. Então minha imunidade estava ótima, mas aquele estresse fez com que houvesse um deslocamento no meu tecido muscular dentro do meu abdômen, onde aconteceu uma hérnia, e eu precisava ser operada naquela hora. Eu precisava ser operada naquele dia. Eu estava em riscos de que acontecesse algo pior. Eu não vou falar detalhes, mas porque não precisa, né? Mas dali eu não sabia o que é que eu fazia, se eu orava, se eu chorava, mas eu só poderia agradecer a Deus porque eu tinha chegado no horário, na hora certa e que eu ainda poderia ter a chance de que desse tudo muito certo. Então, Renata segue para o centro cirúrgico, só fazer a limpeza, banho, a limpeza também para poder ser operada. E aí o que é que você pensa, né? O que é que vai ser de mim, hein? O que é que tá acontecendo com o meu corpo? E isso foi por picos de estresse. Não tem nada a ver com doenças nenhuma. Foi doença psicológica. Olha só o que o seu psicológico pode fazer com o seu corpo. Meu corpo estava bem, eu malhava de segunda a sábado, com uma intensidade muito alta. Eu estava malhando já com treino de professor, né? Que é um treino muito mais pesado. E o que é que acontece? Meu corpo não aguentou a sobrecarga do estresse que eu estava tendo. E ele tipo assim, por fora tava tudo legal, mas por dentro meu corpo não tava bem. Olha o choque que eu dei no meu abdômen. Só por conta desse estresse. Então abra o olho, meninas. Vocês que estão passando por algo estressante, comece a pensar se vale a pena vocês se manterem dentro desse ciclo. Porque quando isso estava acontecendo comigo ano passado, eu poderia ter pausado. Um dos projetos era meu, eu poderia ter pausado, mas não. Eu achava que eu conseguia, eu achava que eu ia, que dava certo, tipo assim, que isso aí não era nada. E que eu sabia que estava muito pesado para mim. Mas, sabe quando você insiste, mesmo você não conseguindo? Então foi o meu caso. Eu insisti, eu sou daquelas que geralmente eu vou até o fim. Mas tava com uma sobrecarga, eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca, até porque eu nunca trabalhei
Na verdade, já, de carteira assinada, CDL, eu já trabalhei já, mas eu vi que não era pra mim. Eu não queria trabalhar com carteira assinada, nem trabalhar pra ninguém. Eu queria trabalhar pra mim, sempre quis ser empresária, sempre quis ser empreendedora. Então, eu sempre fui empreendedora há muitos anos, né? Muitos anos. Nem que eu falei, nem que eu fosse vender balas, eu vou trabalhar pra mim. Essa era a minha mente. Esse era meu projeto. Sempre foi assim. Então, aquele negócio de você tá recebendo ordens, eu quero, envie, não deu pra mim, sabe? Não deu pra mim. Aqui pra nós. Tem pessoas que estão acostumadas a ser pedidas, chamada atenção, mas eu não estava acostumada. Geralmente eu tinha esse costume de fazer, não de receber. Então é diferente. Então, o que é que eu quero contar pra vocês? Depois dessa cirurgia, eu tive que levantar toda a atividade física que eu fazia. Qual era a recomendação médica para mim? A partir de hoje, você não pode fazer esforço nenhum, nada. Pense que até para ir no banheiro precisava de ajuda. Então, sem comentários, né? Eu não estava acostumado com isso. E o que foi que aconteceu com Renata de novembro para maio, que estamos em maio? Sobe mais 10 quilos. Por quê? Porque meu corpo está acostumado a gastar energia, né? Não ficar literalmente acumulando energia. Só que eu não posso me movimentar, porque eu não posso fazer esforço no abdômen. O que eu tô fazendo, o que eu entrei tem 2 meses, foi na dança, fazendo um cardio leve, porque eu tomei 37 pontos no abdômen, tá? Isso não é brincadeira. E qual é a recomendação médica? Passe 1 ano sem fazer musculação. Mas pensa que eu amo fazer musculação. Isso eu me sinto bem, me faz bem. E quando você não pode fazer uma coisa, ou você não faz, ou você se complica. Então, nesse mês de maio, no dia 1º, eu falei, chegou a hora de eu voltar para malhar, né? 6 meses está na hora. Só que o mês passado eu senti um pouquinho de dores no local da cirurgia. Então eu falei, nossa, será que está acontecendo alguma coisa? Então é bom a gente evitar, né, algum tipo de complicação, até porque a gente não quer, né, que aconteça nenhum mal, né, para nós mesmos, para o nosso corpo, ou você promover algum problema, né, pós cirurgia. Eu ainda estou no processo de recuperação. Para os médicos, sim, né? Para mim também, né? Então vamos lá, gatas. Então pensa aí. Eu lutando contra a balança sempre, né? Cheguei naquela fase legal. Aconteceu aquele acidente, ó, ganho de peso. Corri, voltei, perdi. Agora a cirurgia, mais um pouco de ganho de peso. Eu tenho certeza que quando esse período passar, eu volto com toda a força e consigo voltar ao meu corpo melhor do que eu tava, sabe? Mas por enquanto é um tempo que eu preciso dar pra mim, é um tempo que eu preciso dar pro meu corpo. Por fora, olha só, tá tudo sequinho, mas por dentro, pensa em um ferimento costurado por dentro, onde passa o líquido, onde passa, tá sendo molhado o tempo todo. Não é mais difícil de sarar? Então, por fora, a cicatriz tá linda, tá ótima, mas por dentro, eu não sei como é que está. Provavelmente tá na cicatrização ainda, né? É 6 meses. 6 meses é muito tempo. Mas é um tempo que a gente precisa respeitar, né, gatas? Então, passando para vocês exatamente como é que tá a Linda hoje aqui, a Nutri, né? Foi alguns acontecimentos que aconteceu comigo, porque poderia acontecer com qualquer pessoa, comigo, com você, né? Então, o que é que eu falo para vocês? Aceite o seu corpo do jeito que você está. Imagina, eu ganhei esses 11 quilos se alimentando naturalmente bem.
Porém, o que que acontece? Eu tinha que perder muita energia para poder estar perdendo peso, porque eu tenho hipotireoidismo, né? Cuido direitinho da minha saúde, mas existem esses detalhes, tá? Vamos seguindo. Você vê o quanto que a atividade física faz falta para algumas, para o nosso corpo, né? Eu não vou falar para algumas pessoas não, porque para todos. Atividade física é para todos e faz um bem retado para nós e faz um mal retado quando a gente não tá fazendo, né? Gatas, detalhadamente, desculpa por ter passado aqui, mais ou menos eu devo ter passado uns 10 minutos ou 15 falando só de Renata, né? Falando só de mim. Mas agora eu quero fazer para vocês, né? Falar para vocês sobre o low carb. O que é low carb, né? Eu preparei aqui uma aulinha aqui para falar para vocês uma apresentação rápida sobre low carb, que é para você e botei aqui, cronometrei aqui tudo, que é para poder não esquecer de falar nada, sabe? Eu gosto muito de falar e quando é com relação a dúvidas e coisas importantes, eu faço o lembrete para vocês não para mim não esquecer de falar. Então, low carb o que é? É o baixo consumo de carboidrato, tá, gatas? Então, o que você quer dizer com baixo consumo de carboidrato, Rê? Eu quero dizer que você vai, como é que eu falo? Em termos de porcentagem, essa é a palavra, em gramas, você precisa consumir até 100 gramas de carboidrato diariamente, se você quer queimar, se você quer emagrecer, perder peso, tá? Se você quer manter o seu peso, 150 gramas de carboidrato tá ótimo para você. E se você quiser ganhar massa magra, ganhar peso, tá? A gente pode estar aumentando, né, essa gramagem aí, tá bom? Então vamos lá. Eu falei aqui para vocês o que era carboidrato, né, e a quantidade que vocês precisam diariamente. Deixa eu subir aqui, porque tem outros lembretes aqui. Por isso, gatas, que dentro desse protocolo low carb nosso, dentro desse protocolo low carb meu, o que é feito? É retirada, tá? As raízes, mas por quê? Se as raízes é um alimento saudável. Olha só, tanto o aipim quanto o inhame e a batata também, infelizmente, não está na nossa lista low carb. Por quê? Porque são alimentos que têm um alto índice de carboidrato, onde também promovem um alto índice glicêmico, tá? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui para você. 3 rodelas de batata, ela equivale a 30 gramas de carboidratos, mais ou menos. Então, 30 gramas de carboidratos é exatamente quase a quantidade de carboidrato que você precisa consumir durante o dia inteiro. Então, o que é que você ia comer? 3 rodelinhas de batata e depois só 20 gramas de carboidrato. Você ia fazer o quê? Não comer, poder comer muita coisa, não poder comer quase nada. Então, tem alimentos que eu achei viável, que é viável e que é o certo, que o protocolo da dieta low carb ter retirado. Por quê? Porque são alimentos. Aí é que entra, né, naquela questão da falta, da retirada, ou seja, da restrição. Quando você não pode comer algum tipo de alimento, você fica com vontade de comer, beleza, tudo bem, quanto é isso. Mas quando você pode comer, você vai poder comer, mas uma quantidade muito reduzida. Então, por que tem essa mudança na alimentação aqui no plano de vocês? Porque vocês vão poder comer uma quantidade muito maior de alimentos com baixo índice glicêmico, com baixo carboidrato, onde você vai se sentir mais saciada. Com 3 rodelinhas de batata e encher sua barriga, porque a minha, não sei, eu acho que a minha não enchia. Então, observe a comparação que eu vou fazer para vocês. 3 rodelinhas de batata, 80 gramas de carboidrato. 100 gramas de pepino,
não, 100 gramas de pepino, 100 gramas de pepino, eu tenho mais ou menos 25 calorias, né? 25 calorias. Olha só que diferença, né? 25 calorias, onde você vai poder comer quase 700 gramas de pepino, comparado à quantidade de batata que você pode estar consumindo, que é 3 rodelinhas. Então, você pode consumir quase uma bacia de um alimento e pode consumir um pedacinho de outro. Então, eu prefiro que vocês consumam alimentos que vocês consigam se saciar, chegar na saciedade. Porque se você comer um alimento que você vai continuar sentindo fome, vocês não vão conseguir se manter. Então, existe essa troca, porque tem alimentos que têm um baixo índice de carboidrato, tem um baixo índice de glicêmico também, que vocês também podem consumir com uma quantidade maior. Tem uma ótima quantidade de fibras e vai, além de ser um alimento, né, aquoso, um alimento que contém água, né? Então, o alimento vai te promover até também benefícios com a sua ingestão líquida, tá? Então, tem esse detalhe com relação, eu botei essa observação, esse lembrete aqui para falar para vocês, com relação a batata. Deixa eu ver aqui. Por isso que nessa alimentação low carb é retirada, assim, as batatas, as raízes, né? Por ter um índice de carboidrato muito alto. Então, os vegetais, os legumes e as frutas, eles têm, assim, uma quantidade bem reduzida dentro da alimentação low carb. Porque, Renata, legumes é alimento bom, vegetais, sim, e frutas também. Mas todos esses alimentos, eles têm um açúcar, né? Um açúcar oculto. Talvez você nunca ouviu falar sobre o amido, tá? Então, por conta do amido existente nesses alimentos, temos que fazer uma ingestão mais reduzida deles. Porque muitas das vezes tem pessoas comendo bem, como foi o caso desse ex-namorado que eu falei pra vocês, comia só comida. Não vem pra cá com merendinha que ele não comia. Mas ele tava com sobrepeso porque ele estava consumindo muito alimento que tinha amidos, tá? Então, amidos é muito alimento que tinha muito açúcar embutido. E ele não sabia de nada disso, tá? Até eu abrir a mente dele, passar para ele todas as orientações, ele não sabia dessas informações. Aí foi quando ele literalmente regulou a alimentação dele. E aí conseguiu chegar aí onde ele tanto quis, onde ele, acho que ele nem pensou em chegar a ficar tão bem, tão esbéltico como ele ficou, né? Então, o que é que eu falo pra vocês? Deixa eu ver aqui, baixar aqui, pra ver a observação que eu botei aqui embaixo. Então, os carboidratos, como eu falei pra vocês, são açúcares refinados, né? Todo mundo sabe que carboidrato é um açúcar refinado, isso não é segredo pra ninguém, mas é também encontrado o açúcar no amido, como eu falei para você. E o amido é o açúcar encontrado aonde? Nos vegetais, tá? Talvez vocês não sabiam, mas os vegetais também têm açúcar. Olha que situação, né? Então aqui eu botei aqui a observação, não dá para mostrar para vocês porque eu tô no note, mas aqui eu botei aqui a nossa como é que eu falo para você, pirâmide alimentar. No colégio, as crianças, né, ensinado com relação à pirâmide alimentar. Eu não sei se você que já é adulto, já chegou a estudar pirâmide alimentar, mas na pirâmide alimentar, deixa eu fazer aqui um desenho para vocês mais ou menos, na pirâmide alimentar, a parte de baixo aqui é a parte maior, né? Então, pela Organização Mundial de Saúde, deixa eu baixar aqui para mim poder passar a parte da pirâmide que eu já tô falando. Então, botei duas pirâmides gigantescas aqui. Então, a pirâmide, como eu falei pra você, a base dela, desculpa, para a Organização Mundial de Saúde, a gente teria que comermos muito pão,
muito macarrão, né? Muito milho, muito biscoito. E a pirâmide alimentar da alimentação low carb é totalmente inversa. O que está aqui nessa ponta, que é o que a Organização Mundial de Saúde nos advertiu a não comer tanto, é o que a gente está liberado a comer mais, né? Em cima, o que é que tem aqui em cima? Na pirâmide alimentar. Tem as carnes, tem os óleos, tem os queijos, né? E lá na pontinha tem também os carboidratos mais simples, né? Que também é chocolates e tal. Mas a parte de cima da pirâmide alimentar para alimentação low carb é a parte que a gente precisa consumir. Nossa pirâmide alimentar, depois vocês olham nas redes sociais, eu vou enviar para vocês aqui no grupo. Hoje mesmo, uma pirâmide alimentar para vocês verem exatamente como é a nossa alimentação. A nossa alimentação hoje, nosso estilo de vida, tá? É voltado para uma alimentação praticamente invertida. O que está aqui na tampa da pirâmide, na parte da base dela, se ela é dessa forma, é os carboidratos simples. E esses são os alimentos que a gente não consome dentro da alimentação low carb, tá? Sendo que esses carboidratos que tá todos aqui, que a gente não consome, a gente substitui, é porque quando eu falo rápido não sai nada. A gente substitui, deixa eu ver aqui uma observação que eu botei aqui em cima para falar para vocês. A gente consegue sim substituir por outros alimentos. Vocês viram que lá no início do grupo, o que é que eu mandei para você? Eu mandei pra vocês, acho que eu não botei aqui não, ó. Eu botei pra vocês que, poxa, eu não escrevi isso pra aqui, achei que tinha botado. Mas vamos lá, depois eu boto, depois eu passo pra vocês. Então, o que eu quero dizer? Aqueles alimentos, tá? Aqueles alimentos que ficam embaixo da pirâmide da Organização Mundial de Saúde, da OMS, é exatamente os alimentos que a gente, na alimentação low carb, consome com a quantidade reduzida. E o que está lá em cima, as carnes, né? Peixes, tudo, queijos, a gente consome mais. Olha só. Só que todos esses alimentos que estão aqui embaixo, todos, a gente tem receitas, né, de substituição. Todos, né? Como eu passei para vocês dentro do grupo e passo sempre, receitas de pães, vou passar para você macarrão de abobrinha, né? Então você vai substituir aquela massa que a gente não precisa por alimentos que a gente precisa ali. Então, tem biscoitos maravilhosos. Eu sou apaixonada por biscoito amanteigados, tá? Então, todos os biscoitos que eu boto para vocês dentro dos nossos e-books, dos e-books que eu faço, dos e-books e das receitas, são todos que eu preparei antes. Não se preocupe que todas as receitas eu preparo, aprovo e depois eu encaminho para vocês, tá? Porque ali, se tiver precisar de ter mudanças, eu já mudo, já passo para vocês tudo muito certinho. E são alimentos gostosos. Vocês não vão perder tempo de começar uma dieta, um estilo de vida novo e vocês ficarem comendo coisas que não te agradem a nada, pelo amor do Pai. Ninguém consegue viver tanto tempo em uma alimentação ruim, em uma alimentação chata. E a alimentação low carb é uma alimentação também rápida, prática, gostosa. Primeiro porque são liberados todas as proteínas. Então, tem mais carne dentro do nosso prato do que tudo, tá, gatas? E para quem gosta de comer muita carne, tá feliz, que é o que eu gosto, né? Então, vamos seguir no baile. O que é que tem aqui para você, que eu tava falando, né? A base da pirâmide da Organização Mundial de Saúde é carboidrato. E a base da nossa pirâmide é proteínas e gorduras em seguida.
tá? É gorduras e proteínas. Então, o nosso diferencial é esse. A gente, como é que eu faço? Como é que eu falo? Nossa base maior, a gente busca, né? A nossa alimentação ser recheada mais de gordura e proteína, tá? Por quê? Porque é isso que faz com que a gente ganhe massa magra, a gente perca peso, a gente diminui a glicemia no nosso sangue e todos os outros benefícios que eu vou falar agora para você. Eu listei aqui mais ou menos 7 benefícios que você tem iniciando essa alimentação low carb, certo? Olha só. Na nossa pirâmide, como eu falei para você, bota isso na cabeça. Nossa pirâmide é invertida. Quando eu mandar para vocês a pirâmide alimentar da Organização Mundial de Saúde, né, a que temos aí pela medicina, você vai lembrar de você virar essa pirâmide. O que está em cima é o que você vai consumir mais, o que está embaixo é o que você vai consumir menos, tá? Então vamos lá. Primeiro benefício que você vai ter se alimentando nesse estilo de vida, que isso aqui é um estilo de vida, é um estilo de vida que eu tenho para minha vida e eu espero que vocês também consigam adicionar para a vida de vocês, tá? Até porque vocês só vai estar ganhando, vocês não vão estar perdendo nada com isso. Olha o que vocês vão estar ganhando se vocês adicionar esse estilo de vida para a vida de vocês. Vocês vão viver nutridos, né? Porque são alimentos de verdade, são alimentos que só têm funções dentro do nosso corpo. É uma alimentação que causa mais saciedade do que quase todas as outras. Essa aí é a alimentação cetogênica, é uma alimentação que causa mais saciedade. Por quê? Porque é liberada todas as proteínas e você pode consumir em uma refeição até 8 bifes de fígado. Você não consegue consumir essa quantidade. Ninguém consegue. Por quê? Porque a proteína tem uma saciedade muito mais rápida, principalmente a carne, tá? Então, o que é que eu digo para vocês? Esse é o segundo benefício que eu tenho aqui para vocês, o emagrecimento com saúde. Olha que lindo, você emagrecer e você ficar bem, não ficar pálida, não ficar, né, com aquela cara assim, ó, triste. Não, você vai emagrecer e você vai sentir que você tá perdendo peso, mas com qualidade, se sentindo bem, revitalizada, sabe? O outro benefício para que você tem no seu corpo é diminuir a glicemia, tá? Olha que maravilha, quando você tá ali com aquele açúcar altíssimo e você começa a diminuir a glicemia sem tanto estresse, sem tanta agonia, porque quando você tá com a glicemia alta, até pode ser proveniente de estresse, tá? Se você não sabe, fique atento aí, que pode estar acontecendo isso com você. Então, diminui também a inflamação do seu corpo, ou seja, diminui as celulites, né, que são inflamações. Gatas, se você não sabe, você que tá com sobrepeso, você tá inflamada, tá? Porque a gordura para o nosso corpo é inflamação, tá? Eu sei que ele faz com que aconteça o estoque natural de gordura. A gente, né, vai entender, mas o nosso corpo ele tende a estar inflamado só porque você está com sobrepeso. Então, esse é um benefício dessa dieta, é você desinflamar o seu corpo, porque você vai conseguir, vou te falar no próximo benefício, né? O que é que vai acontecer? Você vai diminuir aqui também as dores no seu corpo e você também vai diminuir a gordura no seu sangue. E eu falei com você a respeito da inflamação, eu não botei aqui, eu achei que tinha botado, mas eu vou falar. Com relação à inflamação, você vai diminuir muito rápido, porque o seu corpo nessa alimentação entra em cetose hepática, tá? O que é isso, Rê? É quando o seu corpo começa a queimar, tá? A queimar, mas ele começa a queimar
ele começa a queimar, mas ele começa a queimar a gordura que você já tem no corpo. Geralmente, quando você começa a fazer dieta, uma dieta sem acompanhamento, ou uma dieta qualquer, muitas das vezes, eu vou ter até aqui, mas eu não tinha visto. Muitas das vezes, sabe o que acontece? Você começa a queimar, mas você começa a queimar tudo que você está ingerindo, tá? Você começa a desgastar aquela alimentação. E a sua queima fica a queima daqueles alimentos que você está consumindo. Você não consegue fazer uma queima como essa aqui, dentro da alimentação low carb, que é é a oitava aqui, o oitavo benefício que eu botei para vocês, ó. Ela faz a cetose hepática do excesso de carboidrato, ou seja, ela faz a cetose da gordura que você tem estocada no seu corpo. Pode ser no pescoço, pode ser na barriga, pode ser no braço. É essa gordura que você vai perder, tá? Muita gente fala, ai meu Deus, como é que eu perco a pochete? Você perde a pochete quando você faz um protocolo alimentar voltado para uma alimentação com baixo índice glicêmico, com baixo índice de carboidrato, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, e também pode estar beneficiando também com um jejum intermitente, que pode estar ajudando vocês. Uma dieta que você também possa fazer calculada, dá muito certo, né? Só que tem um detalhe, gatas. Eu nunca gostei de dieta calculada. Eu sempre gostava de cada dia comer uma coisa diferente. Tá? Eu não sei se você é dessa forma, se eu calcular uma dieta para você e te mandar, se você vai fazer todos os dias tudo certinho. Mas, muitas das vezes, eu não gostava de fazer todo dia a mesma coisa, eu não gostava de fazer. E, por isso, que dentro do meu grupo, eu não faço dieta calculada. O que é que eu peço para que vocês façam? Coma 120 gramas de carboidrato nas refeições, tá? Em cada refeição que eu passo. Mas fazer cálculo de minerais de tudo aqui eu não faço, porque a minha dieta é praticamente calculada, a que eu envio para você. Mas ela já é calculada dentro de uma receita. Eu preparo a receita, calculo aquela receita e envio para vocês, para mim poder ter o controle do que vocês estão comendo. Mas não é uma dieta que você precisa, bota uma colher de arroz, bota uma colher de isso aqui. Não, tá? Eu já mando pra vocês a receitinha já pronta, gatas. Não tem como dar errado. Então, sabe o que eu quero que vocês façam? Sempre se preocupem em comprar uma balança pequena, tá? Não é caro, deve ser mais ou menos uns R$ 25, porque você precisa estar calculando ali a sua proteína, tá? A sua proteína você precisa calcular, é importante, tá? Para você tá emagrecendo e não perder sua massa magra. Eu quero que você emagreça e mantenha a massa magra. O que você precisa perder é somente a gordura, tá? Então, para isso acontecer, você precisa seguir o protocolo que a Nutri está passando. Isso é importante, certo? Então, não podemos comer esses alimentos, tá? Porque são alimentos açucarados, né? Esses alimentos que eu falei acima para você. E tem açúcares que vocês pode perguntar, eu posso tomar o açúcar demerara? Não. Eu posso comer o açúcar de coco? Não. Eu posso comer mel? Não. Rina, a maltodextrina eu posso tomar? Não. Rina, a maltose eu posso tomar, que está dentro da cerveja, talvez você não sabe. Por que eu não recomendo que vocês consumam cerveja, além de ela viciar, ela tem o açúcar, que é o açúcar da maltose, escondidinha lá, né? Então, não. E suco de frutas também não. Então, o açúcar literalmente é restrito dentro da nossa alimentação. O que é que eu falo para vocês? Todos esses açúcares que eu falei para você, a lactose também, é açúcar, tá, gente? Então, o que é que a gente precisa tirar? A gente precisa tirar o açúcar e vamos seguir corretamente, porque você quer ter resultado. Eu não quero ficar sua amiguinha. Não quero ficar sua amiguinha, mas eu quero que você tenha resultado, tá?
Às vezes, para você ter resultado, você precisa de um puxão de orelha meu, certo? E eu não me importo de fazer isso não. Por quê? Porque eu quero ver você tendo resultado, eu quero ver você feliz, você vestindo as roupas que você tanto quis vestir, você saindo para ir pra praia, parando de inventar coisas, falando que vai arrumar casa, fazer um monte de coisa, tudo mentira. Eu já sei, porque eu também fazia isso. Então, eu quero que você se sinta bem, tá? Fique bem, fique feliz, mas você precisa seguir certinho tudo que eu tô passando aqui. Vamos tirar o açúcar? Vamos. Qual é o adoçante que você vai utilizar? Já passei lá dentro da sua lista de ingredientes, lista de compras, que é o adoçante stevia, o adoçante xilitol, o eritritol. Você pode comprar o aspartame também. O aspartame para poder você fazer o leite condensado de adoçante ficar show de bola. Mas ele é mais ou menos quando eu comprei para poder fazer o leite condensado. Ele custou, acho que foi R$ 40, um potinho assim. Eu utilizei ele todo, que era uma xícara inteira. Né? Na receita lá na página tem, viu, gente? Quem não sabe fazer adoçante de... Não, leite condensado de adoçante, vai aprender lá. Segue lá a página, comenta e curte também para ajudar a Nutri aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Falei com vocês sobre o açúcar, não foi? Então, existe aí o exemplo... para você, vou dar um exemplo para você, botei aqui um exemplo agora que eu tô lembrando, o exemplo do suco de laranja. Por que que você não pode tomar suco? Se suco é fruta, você tá sem entender por que que você não pode, gatas. Quantas laranjas você vai utilizar para fazer um suquinho de laranja? Tem gente que, se a laranja for pequena, usa até mais 10. Você sabe a quantidade de glicose que tem ali naquele suco? Você sabe a quantidade de açúcar que tem ali naquele suco? De frutose, você não tem noção da quantidade de frutose que você está consumindo. E sabe o que é que simplesmente esse suco vai acontecer? Esse suco vai promover você a gerar a insulina, né? Vai fazer com que como que você peça ao seu corpo para o hormônio da insulina. E quando você faz isso, quando o seu corpo faz isso, sabe o que é que pausa? A única coisa que pausa no seu corpo, o seu processo de emagrecimento. E a gente não pode fazer com que a insulina seja ai, a palavra sumiu. Você não pode fazer com que a insulina seja a palavra sumiu. Então, estimulada. Você não pode fazer com que a insulina seja estimulada de forma alguma. Então, o que a gente precisa é manter os níveis de açúcar lá embaixo, que é para poder seus níveis de glicose no sangue tá ótimo, sua insulina não vai ser estimulada e seu bloqueio do processo de emagrecimento não ser pausado, tá? Porque quando isso acontece, a única coisa que faz é pausar o seu processo de emagrecimento. E é tudo que a gente não quer. Olha só, tudo que a gente está fazendo e você não vai estragar tomando essas coisas, né? Tomando um suco tão pesado quanto esse. E eu vou te dizer, mas um copo do suco de laranja tem mais açúcar do que um copo de Coca-Cola. E uma Coca Zero, olha para isso, né? Olha que diferença. A Coca Zero, o que é que vai te trazer? Um pouco mais de sódio, mais açúcar. A Coca Zero ela não vai trazer. E esse copo de suco natural vai te trazer muito açúcar no seu sangue, no seu corpo. E olha só, detalhe, se você pegar um copo, enche de água, gelo, espremer uma laranja, botar adoçante, esprema um limão também, tá lindo. Uma laranja, tá, gata? Vai ser uma água saborizada. Eu faço assim, meu suco de laranja, se eu quiser tomar, é dessa forma. Mas, se você botar 2, 3, 4, esquece. Não tome. Não recomendo, tá? Isso não pode acontecer. O seu açúcar vai subir muito mais rápido. E não é o que a gente quer. Então, corta aí, tira aí.
demerara, mascavo, açúcar de coco, mel, nada disso você pode consumir daqui pra frente, combinado? Então, vamos seguindo aqui o baile, deixa eu ver o que eu botei pra você. Você sabia que existe açúcar salgado? Não sabia? Então, vou te falar. Esses açúcares, eles são encontrados dentro do pão, né, que você come aí, e você acha que não tem açúcar, não é salgadinho, não tem açúcar não. Dentro das massas também, de macarrão, tá? Algumas massas de pizza, então, algumas não, todas as massas de pizza. Então, dentro dessas massas existe aí o açúcar escondido, que é o açúcar do amido, né? Então, na verdade, o açúcar do amido é o açúcar dos vegetais. Do amido por conta do milho, né? Então, você encontra aí um açúcar porventura da quantidade de carboidrato que tem nessas massas. E o que acontece? Esse açúcar, carboidrato, ele é metabolizado e vira açúcar no seu sangue. Então, o que é que você vai consumir? Se você for comer pizza, você vai consumir a pizza de frigideira que eu encaminho para vocês, né? Que eu passo e encaminho para vocês. O pão, tem um pão forte que eu ensino. Tem um pão de queijo, tem vários pães que você pode estar consumindo, que não corre risco de glicemia subir nenhuma, porque não tem açúcar lá dentro, tem adoçante, tá certo? Então, o que é que eu falo para vocês? Macarrão de abobrinha, vou ensinar para vocês também. O que é que eu quero que vocês tomem cuidado? Tomem cuidado com a quantidade desses alimentos que você vai consumir. Como eu falei, a quantidade da laranja. Se for usar uma, ótimo, tá lindo. Mas se você for usar 2, 3, 4, não use. Porque a quantidade pode aumentar a sua taxa glicêmica e isso vai atrapalhar todo o seu processo de emagrecimento, tá certo? Você precisa, como eu falei para você, manter a taxa de glicêmica muito baixa para você não estar estimulando o seu hormônio da insulina, atrapalhando todo o seu sistema, inclusive bloqueando o seu processo de emagrecimento. Não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então vamos lá, eu quero falar para vocês do amido. Tem pessoas que não sabem nada sobre o amido, tá? Então eu vou falar aqui para vocês rapidinho. O que é amido? Amido é um açúcar também. Mas esse açúcar, ele é encontrado aonde? Ele é o açúcar dos vegetais, tá? Então, por isso que tem alguns vegetais que a gente não bota na sua lista de compras, justamente por conta da quantidade alta de amido que tem, tá? Em alguns alimentos, tá? Então, quais são os alimentos que você encontra o amido? Amido você vai encontrar nos grãos, tá? Eu botei aqui uma listinha que é para poder não esquecer nada para falar para você. Você vai encontrar nos vegetais, você vai encontrar também o amido. Deixa eu abaixar aqui, que tá lá embaixo. Amido você vai encontrar no trigo, você vai encontrar, deixa eu ver, na centeia, né? Você vai encontrar na cevada, tá? Na cevada da cerveja, você vai ter amido também lá. Então, você vai encontrar também nas barrinhas de cereais. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui pra ver o que eu botei lá embaixo. Você vai encontrar na granola, tá? Então, não tem onde correr, né? Você vai encontrar na pipoca, você vai encontrar na batata, você vai encontrar no leite, tá? Então, o que é que eu quero falar pra você? Não, no leite no leite tem a lactose, né? Mas eu quero que você entenda. Se você for comer pipoca, geralmente quando a gente vai comer pipoca, eu tiro por mim, né? Como eu sempre fazia, às vezes acontece também, né? Às vezes eu acabo fazendo também, eu nunca consigo comer uma xícara de pipoca. Por quê? A pipoca, geralmente a gente, quando faz a gente faz geralmente uma bacia para comer, assistindo alguma coisa, um filminho e tal, e com a galera. Mas o que é que eu recomendo? Por isso que eu não faço. Eu não faço porque, justamente porque a hora de parar é uma hora ruim. Porque a pipoca não vai encher sua barriga. E você precisa manobrar esse tipo de situação. Se você não consegue controlar, então é melhor você evitar. Então, se tem alimentos que eu não consigo controlar o meu consumo,
eu evito de comprar. Então, eu não prefiro não fazer. Porque, tipo assim, eu não vou conseguir comer um copinho de pipoca. Eu vou querer comer outro, vou comer outro, né? O filme não vai acabar, então eu vou querer comer outro. Então, para você se manter no foco, na disciplina, evite de fazer sua pipoquinha, tá? Eu vou ensinar para vocês, a vocês fazerem a pipoca onde vocês não vão gastar nenhum óleo e a pipoca acaba ficando de uma forma mais saudável, porque a pipoca, quando você faz, e a preparação dela também, não é só o amido, mas a preparação dela carrega também um estágio aí muito grande aí, na proporção aí para ajudar no ganho de peso, tá? Então, eu tô falando da pipoca mais pelo amido agora, até porque a gordura pra gente é liberada, né? Na alimentação low carb, a gordura você pode consumir banha de porco, você pode consumir manteiga, você pode consumir manteiga ghee, que é o nosso ouro líquido. Eu ensino para vocês fazerem na minha página, já botei aqui dentro do grupo também, onde você tira a lactose e tira a caseína, todo os alimentos ali que vem intoxicando, vem ali adicionado para intoxicar o seu corpo, a gente consegue tirar na preparação da manteiga ghee. Se você quiser comprar, ótimo, poderosa, você merece a manteiga ghee. Ela não é uma manteiga barata, mas é a melhor que tem, tá certo? Super recomendo se você tiver condições de comprar ela. Eu gosto de fazer algumas coisas, sabe? Eu gosto de sentir, né, a preparação. Isso é coisa minha mesmo. Vamos lá. Alimentos que vocês podem consumir. Eu falei de alimentos que vocês não podem. Deixa eu baixar aqui para ver se eu tenho mais alguma observação. Então, tem uma observação mínima aqui, mas eu vou falar para vocês. Tem alimentos que vocês podem consumir à vontade, tá? Que são os ovos, são também os queijos com moderação, mas vocês podem comer todos os queijos. Tem também todas as carnes, né? Que vocês podem estar consumindo: carne, peixe, ovos. Vocês podem comer até calabresa. Vocês podem estar consumindo carne de sol, carne de sertão. Aqui na Bahia pra gente é carne de sertão, que a gente gosta. Então, tipo assim, vocês podem consumir muita coisa. No vídeo 2, tá? Esse vídeo aqui eu fiz pra me apresentar pra vocês, contar um pouquinho de quem é Renata e também o que é low carb, o que é que a gente, como é, né, essa aqui trajetória de vida nossa daqui pra frente, como é que vai ser, como é nossa alimentação, como é que fundamenta a alimentação low carb. Esse vídeo aqui eu acabei fazendo um pouco maior, porque eu acabei me apresentando um pouquinho para vocês. Mas no próximo vídeo eu vou falar melhor dos alimentos que vocês podem estar consumindo. Eu vou botar aqui a listinha que eu passei para vocês e vou estar explicando direitinho, item por item, porque eu quero que vocês não tenham dúvidas, quero que vocês entendam como é que você faz, como é que você prepara, tá? E daqui pra frente, nossa vida aqui literalmente assim, uma do lado da outra, né? Porque eu não vou parar por aqui, eu vou continuar se alimentando bem e sempre. Eu vou continuar seguindo meu propósito, que foi ajudar muitas pessoas, muitas mulheres, né? A ter uma vida mais feliz, mais saudável. É o sonho de qualquer mulher mais linda, sem ter vergonha de sair na rua, de poder vestir aquele biquíni, gatas. Eu acho que provavelmente a gente vai poder participar de algum evento, porque eu fui chamada para poder fazer parte de um projeto onde vai ser, ainda está em projeto, mas vai ser ao ar livre. Então eu quero ver vocês lindas, né, transitando, poderosas mesmo, tá? Vamos ficar por aqui, não vou mais me prolongar, mas esse aqui é simplesmente o primeiro vídeo. Eu tô explicando para vocês o que é alimentação low carb, tá? No próximo vídeo, e passei para vocês alguns alimentos
que vocês não podem, alguns alimentos que você pode. Passei para você a importância da quantidade, vocês tomarem cuidado. Passei para vocês também o cuidado que vocês precisam ter com os açúcares embutidos, os açúcares salgados, que vocês não sabiam que dentro dos alimentos salgados também tem açúcar. O açuquinha que tem na cerveja, né? Eu recomendo que vocês evitem tomar cerveja para o processo de vocês de emagrecimento não ficar bloqueado, não ficar pausado, porque se você estimular a insulina, é isso que acontece. E você tomando cerveja, você está estimulando ela, entendeu? Então, por isso, possa ser que o seu plano de alimentação, de queima, demore muito mais do que as outras gatas que não tá tomando cerveja, tá? Gatas, foi um prazer estar aqui com vocês e assista o vídeo 2. Esse aqui é o vídeo 1. Assista o vídeo 2, combinado?